Herdeiros do Reino. 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. De Josanã Alves. Leitura: Gerson Vini. Capítulo 16. O próximo reino está chegando. Pare de tentar impressionar as pessoas com a sua roupa e impressione-as com a sua vida. Richard Foster. Entrego meus recursos a Deus o mais depressa possível para que o dinheiro não encontre um caminho dentro do meu coração. John Wesley. No capítulo anterior, estudamos sobre a impressionante história contada em Daniel 5 sobre a escritura na parede e juntos aprendemos a importância de estarmos disponíveis para interpretar as mensagens de Deus para a humanidade que anseia por esperança. Mas existe outra lição maravilhosa nessa história. Quando o rei Belsazar pediu que o profeta Daniel lesse e interpretasse as palavras misteriosas, ele fez a seguinte promessa: se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Daniel 5, verso 16. 3 presentes impressionantes. A vestimenta púrpura era a roupa de um nobre no reino. Aonde Daniel fosse com aquela roupa, seria reconhecido como alguém influente e prestigiado da sociedade. A corrente de ouro lhe daria recursos financeiros grandiosos, e ser o terceiro no reino traria status de reconhecimento em todo o território de Babilônia. Porém, mais impressionante do que os presentes foi a resposta de Daniel. Eu imagino Daniel olhando bem nos olhos do rei e respondendo com segurança: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. Daniel 5,17. A pergunta é: por que Daniel não quis os presentes? Não seria útil e estratégico ter uma posição de destaque, recursos e influência para ajudar os outros exilados? A resposta para a recusa de Daniel está na interpretação das palavras enviadas por Deus ao rei Belsazar e aos seus nobres. A mensagem era a seguinte: Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Capítulo 5, versos 26 a 28. A mensagem era clara. O reino de Babilônia chegara ao fim, e naquela mesma noite o próximo reino assumiria o poder. Daniel teve a oportunidade de ver o cumprimento da profecia descrita no capítulo 2 do seu livro, em que Babilônia seria substituída por outro reino. Capítulo 2, verso 39. Daniel tinha tanta convicção do momento profético em que estava vivendo, que foi capaz de rapidamente pensar o seguinte: para que me serviriam fama, prestígio, riquezas e posições em um reino que está chegando ao fim? Eu não quero nada deste reino, pois o próximo reino está chegando. Assim como Daniel, nós vivemos em um período profético crucial e precisamos ter a mesma convicção que ele, de que não devemos nos apegar a coisas do reino atual, pois já aguardamos o próximo reino. Para Daniel, o próximo reino era a Média Pérsia. Para mim e para você, o próximo reino será o reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Capítulo 2, verso 44. Amigos, estamos no limiar do próximo reino e, infelizmente, estamos tão apegados às coisas do reino atual que temos dificuldade de deixá-las e abraçar as coisas do reino eterno. Certo dia, John Wesley estava percorrendo uma vasta propriedade com um orgulhoso proprietário de terras. Eles cavalgaram durante horas e viram apenas uma fração da propriedade do homem. No final do dia, eles se sentaram para jantar. O proprietário das vastas terras perguntou avidamente: Bem, Sr. Wesley, o que você achou de tudo que viu hoje? Wesley respondeu: Acho que você vai ter dificuldade em deixar tudo isso. Quando Deus nos pede que sejamos fiéis em tudo que temos e somos, o que Ele está tentando nos ensinar é entregar as coisas do reino atual para sermos capazes de receber as riquezas do próximo reino. Antes de Cristo retornar, passaremos por um período chamado Tempo de Angústia,
E sobre esse período recebemos a seguinte orientação: vi que se alguns se apegarem à sua propriedade e não perguntarem ao Senhor qual é a obrigação deles, Ele não fará conhecido esse dever, e eles vão continuar com a propriedade que têm. No tempo da angústia, porém, isso virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão se desfazer dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim: a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para atender a essa necessidade. Agora nossa propriedade não vale nada. Ah, se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouros no céu. Vi também que Deus não exigia que todo o seu povo se desfizesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, Ele os ensinaria no tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Todos os dias devemos viver uma vida de fidelidade, mas antes do retorno de Cristo, iremos entender o mesmo que Daniel entendeu, que não necessitamos mais de coisas do reino atual, pois o próximo reino está às portas e nada desta terra será útil no próximo reino. Você percebe na citação de Ellen White que esse aviso sobre quando vender e quanto vender não será dado por um pastor, um evangelista ou um missionário? Não precisamos ser enganados por charlatões, pois o próprio Deus irá avisar, mas somente àqueles que desejem ser ensinados. Há alguns anos tenho conversado com Deus sobre esse assunto. Não possuo riquezas, mas o que tenho está à disposição de Deus e tenho pedido a Ele para que eu esteja pronto a ouvir a voz dele quando esse tempo chegar. Não quero receber o próximo reino cheio de coisas inúteis do reino atual. Somente pessoas que aguardam ansiosamente o próximo reino estarão dispostas a fazer esse tipo de entrega, e eu quero ser uma delas. Na cidade do Cairo, no Egito, existe um cemitério onde dezenas de missionários que ao longo dos anos morreram longe de seus países estão sepultados. A alguns quilômetros desse cemitério encontra-se o Vale dos Reis, no qual entre os séculos 16 a 11 a.C., tumbas foram construídas para os faraós e poderosos nobres do período conhecido como Reino Novo. No Vale dos Reis, é possível encontrar a suntuosa tumba de Tutankhamon, que viveu entre 1341 e 1323 a.C. O faraó Tutankhamon morreu com aproximadamente 18 anos e foi colocado em sua tumba com uma riqueza avaliada hoje entre 100 e 200 milhões de dólares. Já no cemitério dos missionários existe uma lápide simples de William Burden, que morreu aos 25 anos e foi enterrado sem nenhuma riqueza terrena. Ele tinha dado sua vida e todas as suas posses às missões, armazenando seu tesouro nos céus por meio de seu trabalho fiel e devotado a Jesus Cristo. Filho de William e Mary Burden, ele nasceu no dia 1º de novembro de 1887 em Chicago. Seu pai era imensamente rico, tendo feito fortuna na mineração de prata. Depois de se formar no ensino médio, Burden viajou por diversos países do mundo durante um ano com Walter Edman, um viajante experiente que mais tarde se tornou missionário na Coreia. Nessa viagem, Burden sentiu seu primeiro chamado ao campo missionário, mas por causa do pedido insistente de seu pai, ele passou 4 anos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde se sobressaiu nos estudos acadêmicos ao mesmo tempo em que se dedicava à salvação de pessoas. Chocado com a falta de interesse local pelas coisas espirituais, ele começou a fazer reuniões de oração em seu quarto com um de seus colegas, Charlie Campbell, no meio de seu primeiro semestre na universidade. No final de seu primeiro ano, 150 calouros estavam se encontrando regularmente para estudo bíblico e oração. Na época em que ele já era veterano, 1.000 dentre os 1.300 alunos de Yale estavam se reunindo nesses grupos. Em uma conferência do movimento estudantil voluntário, ele sentiu um forte chamado para levar o evangelho para os muçulmanos na China. Determinado a cumprir o chamado de Deus para servir como missionário, Burden rejeitou empregos lucrativos, inclusive a oportunidade de gerenciar os negócios milionários da família. No dia 17 de dezembro de 1912, William Burden viajou de navio para o Cairo. Ele estava determinado a aperfeiçoar a língua árabe, lançando as bases para ter também domínio da língua chinesa. No dia 21 de março, meros 3 meses após sua chegada, contraiu meningite espinhal. Ele se recusou a viajar para casa, onde poderia ter tido melhor atenção médica possível. Em vez disso,
Mandou uma carta para sua família e se submeteu ao tratamento no Cairo. Walter Erdmann escreveu o seguinte sobre ele: seu corpo foi sepultado no cemitério americano de Missões no Cairo, na terra dos mesmos muçulmanos por cuja redenção ele havia dado sua vida. Os jornais em todas as partes do mundo imprimiram relatos sobre sua vida, sobre a qual um interesse universal foi despertado por sua elevada promessa de tráfego final. Os jornais em todas as partes do mundo imprimiram relatos sobre sua vida, sobre a qual um interesse universal foi despertado por sua elevada promessa e trágico final. No testamento, Borden deixou sua fortuna de $1 milhão, aproximadamente 50 milhões de dólares hoje, para uma série de trabalhos cristãos. Seu amigo Charlie Campbell, com quem os incríveis anos em Yale começaram, recebeu de presente a Bíblia de Borden depois da morte dele. Quando abriu a Bíblia, leu as seguintes palavras escritas por Borden: sem reservas, sem recursos e sem pesares. E em seu túmulo estão as palavras: William Borden, 1887-1913. Além da fé em Cristo, não há explicação para tal vida. Essa é uma grande verdade. Não há explicação para uma entrega como essa, além da confiança de que um próximo reino virá e tudo que receberemos lá será infinitamente maior do que tudo que temos aqui. Mas a principal recompensa será viver a eternidade na casa do Deus que nos amou a ponto de entregar seu Filho em nosso favor. Ao olharmos para a cruz, toda a entrega se torna possível. Ao olharmos para o sacrifício feito por nós, qualquer sacrifício que façamos pela causa de Deus se torna irrelevante. Neste momento, quero convidar você a pedir perdão por viver apegado às coisas deste reino passageiro, mesmo tendo recebido a mensagem do próximo reino que será eterno. Peça a Deus para ter a mesma percepção profética que Daniel teve e dizer que fama, fortuna e posições do reino atual já não atraem você, pois estamos vivendo para os valores do próximo reino. Ao escrever este capítulo, estou pedindo isso a Deus e consigo sentir a alegria e a paz de decidir viver para o próximo reino.